Boa tarde a todos. Já agora, Dr. Fernando Lopes, se quiser dirigir-se já à assistência, esteja à vontade, pelo menos para cumprimentar já os presentes na sala. Ok, boa tarde a todos. Olá, Fernando e Tiago. Viva. A senhora que está, não sei quem é. É Cláudia. É Cláudia. Ok, olá, Cláudia. Olá, boa tarde. Pronto, eu acho que, dados os 3 minutos da praxe, acho que vamos dar aqui início ao nosso webinar. Desde já, obrigado pela vossa participação. Como a Cláudia disse, tivemos mais de uma centena de pessoas inscritas no webinar, o que significa que isto ainda é um tema, e cada vez mais um tema premente da nossa realidade hospitalar portuguesa, que é o tema da codificação, e também um bocado por causa disso é que nós decidimos fazer aqui este webinar de uma forma de também mostrarmos as novidades que temos no nosso software do Audit Code, e também aproveitarmos a presença aqui, que desde já também agradeço, do convite que fizemos ao Dr. Fernando Lopes, em estar aqui para poder partilhar a sua experiência de utilização da ferramenta, e também poder partilhar a sua larga experiência a nível da codificação e da auditoria clínica nacional. Ia-vos pedir que durante a apresentação nós vamos tentar manter os microfones fechados, por causa de não haver barulho ou interferências na gravação da mesma, mas desde já vos dizia que podem deixando de ficar comentários, se quiserem, no chat, que depois todas as perguntas que fizerem irão ser respondidas no fim, e poderemos também, dependendo da hora que terminarmos a apresentação, ter ainda algum espaço para algumas perguntas, mesmo em áudio, que depois aí iremos libertar os microfones das pessoas para falar, desde que levantem a mão, está bem? Mas contudo podem ir fazendo, à medida que os slides vão sendo apresentados, podem ir colocando questões no chat, está bem? Dito isto, portanto, eu passava agora a palavra ao Dr. Fernando Lopes e obrigado pela vossa presença. Portanto, estamos a falar de uma ferramenta de auditoria. A auditoria é uma atividade primordial para quem utiliza a codificação clínica. Nós estamos a utilizar a modificação clínica da ICD-10 e a PCS, que têm um número muito elevado de códigos, e havendo tantos códigos é muito fácil utilizar imprecisões, códigos menos precisos e muitas vezes até trocados, de modo que a auditoria é fundamental. Por outro lado, temos guidelines oficiais, temos documentação da tutela, circulares normativas, notas de codificação da CSS, portarias e despachos, que não podemos ignorar. Algumas das mensagens desta aplicação dizem respeito a todo este conjunto de documentação. Se não tivermos nenhuma ferramenta de auditoria, temos de nos basear apenas no CIMH e fazer auditorias aleatórias, e isso pode deixar passar muita coisa, como é evidente. Não todas, e o pessoal passou-se. Dia 27 de outubro é só uma proposta de tempo. De tal maneira é assim que esta ferramenta, o Audit Code, pode ser utilizada pelo auditor interno, mas também já é um hospital que está à espera de a distribuir a todos os seus codificadores para que eles próprios a possam utilizar e verificar a sua produção, a sua própria produção, depois da codificação. Uma ferramenta de auditoria pode detectar valores impossíveis. Com a utilização do CIMH isso praticamente não acontece, mas quem utiliza a Glint, isso já tem aparecido. Valores contraditórios em relação ao género ou à idade, para determinados diagnósticos ou procedimentos, falta de códigos que deviam associar-se obrigatoriamente, segundo as guidelines. Por exemplo, codificar um traumatismo e não codificar uma causa externa, ou codificar choque cético e não codificar antes a sepsis, ou não seguir regras tão simples como a não codificação do índice de massa corporal nos episódios de obstetrícia. Portanto, todas estas situações levaram à necessidade, à oportunidade de criar regras, de criar mensagens para as apanhar.
Então, o Audit Code é uma ferramenta de auditoria, é um software, analisa a informação dos episódios que lhe forem apresentados para análise, verifica a associação entre diagnósticos e procedimentos, entre os códigos e variáveis administrativas e globalmente no contexto do episódio que está a ser codificado. Assinala incongruências entre estas várias peças de informação e emite mensagens e alertas sempre que isso é pertinente. No entanto, como qualquer outra ferramenta de auditoria, o Audit Code não tem acesso ao processo clínico. O Audit Code pode emitir um alerta a dizer que duas variáveis estão em conflito, mas isso só pode ser confirmado para quem aceder ao processo clínico e souber qual era a realidade. Assim, por exemplo, se codificar um código de traumatismo crânioencefálico com o 6º caractere a dizer que houve perda de consciência e, como sabem, num doente traumatizado nós podemos codificar uma hemorragia, uma contusão, o edema, compressão cerebral, etc. No mesmo episódio de cuidados podemos aplicar vários códigos de traumatismo crânioencefálico. Se um deles assinalar perda de consciência e outro dos códigos assinalar ausência de perda de consciência, isso não está correto, porque o doente é um único, ou perdeu ou não perdeu a consciência. E isso a ferramenta não sabe. Só indo consultar o processo clínico é que se pode saber qual é o código que está correto e os outros que não estão corretos. Como é que se constroem os alertas? Os alertas desta ferramenta estão construídos utilizando uma linguagem booleana que articula variáveis de memória e variáveis das tabelas da base de dados e as equaciona entre si. Vamos a exemplos concretos. Este é um alerta: verificar a não codificação de doença articular num caso de implantação de prótese. Quer dizer que naquele episódio foi codificada a implantação de uma prótese articular, mas a ferramenta não encontrou nenhum código de diagnóstico que suporte aquele procedimento. Então, ao construir este alerta, fizeram-se listas de diagnósticos de traumatismos, de artrose, de neoplasia, de outras lesões que poderão levar clinicamente a substituir a articulação por uma prótese. E trataram-se as principais articulações: a anca, o joelho, o ombro, o cotovelo, etc. Se o episódio, então, tiver um procedimento, por exemplo, de uma prótese da anca, e não existir um diagnóstico de artrose da anca ou de fratura do colo do fémur ou uma neoplasia, é emitido o alerta. E eu, com este alerta, encontrei já episódios codificados com prótese do joelho e artrose da anca, e vice-versa, prótese da anca e artrose do joelho. Os códigos são semelhantes e há quem, não tendo cuidado no fim da codificação de verificar se as coisas estão corretas, deixa passar. E isto posso-vos dizer que não é assim tão raro. O alerta pode não ser perfeito porque é impossível prever todos os diagnósticos para justificar uma prótese da anca, uma prótese do joelho, uma prótese do ombro, etc. Mas à medida que se vai fazendo auditoria e sempre que se encontra mais um código que não estava recenseado, acrescenta-se à tabela e o alerta é aperfeiçoado, diminuindo os falsos positivos na emissão do alerta. Outros exemplos de alertas: mensagens que evidenciam situações de exceção, situações pouco habituais, por exemplo, episódio de cirurgia de ambulatório válido, procedimento não cirúrgico realizado e de registro obrigatório no bloco operatório. E este alerta é apresentado a azul, juntamente com o seguinte, porque são situações normais, digamos.
que podem servir para quem está a fazer a gestão e saber que na base de dados há casos destes, que estão corretos. Episódio de produção adicional de cirurgia do ambulatório com procedimento de especial complexidade. Vamos já falar disto mais à frente. Os dois exemplos seguintes já são situações mais de possível erro ou não conformidade. Verificar possível isérese pulmonar codificada como isérese de brônquio, ou codificado indevidamente o índice de massa corporal na gravidez, que as guidelines dizem que não deve ser utilizado. Neste alerta 990, isérese pulmonar codificada como isérese de brônquio, foi codificada uma isérese ou uma biópsia brônquica por via percutânea. Ora, na clínica, o que é habitual é as biópsias dos brônquios serem realizadas por via endoscópica. Por via percutânea, o que se faz normalmente é a biópsia pulmonar. Quando se faz uma biópsia através da parede torácica, vai-se procurar tecido pulmonar. Quando se faz uma biópsia por endoscopia, vai-se procurar tecido brônquico, endobrônquico. Este é um alerta que também já permite apanhar muitas situações não corretamente codificadas. Mas há situações em que o alerta tem de ser validado porque a situação é correta. Uma criobiópsia é feita por via endoscópica e, no entanto, o tecido é pulmonar. A situação seguinte é idêntica, é semelhante, verificar um procedimento de drenagem da pleura em vez de drenagem da cavidade pleural. Inicialmente, este alerta foi bastante pertinente porque se apanharam muitas drenagens da pleura. E drenar a pleura é uma situação que eu nunca encontrei. Ela teoricamente é possível e o código existe, implicava haver um abscesso na pleura ou um hematoma ou uma neoplasia e fazer a drenagem da pleura. Eu nunca encontrei, todos os casos são sempre de drenagem da cavidade pleural. Portanto, posso-vos garantir que é um alerta que apanha muitas não conformidades. Há depois muitos procedimentos improváveis para os quais pode ser útil ter um alerta. E eu no meu hospital, tenho, por exemplo, estes: a administração de uma substância nutricional por via percutânea. Normalmente, a alimentação é feita por via entérica, via orifício natural ou via uma gastrostomia, e, portanto, este alerta apanha algumas dessas situações. Tenho encontrado filtração como um procedimento extracorporal, que é muito raro, na minha realidade nunca encontrei, e então a filtração pretendia codificar a ventilação. E, portanto, é uma maneira de apanhar essa codificação. ECMO central e ECMO intraoperatório, num hospital que faz ECMO, são situações possíveis, mas normalmente raras. A ECMO do dia-a-dia é uma ECMO periférica, artério-arterial ou veno-arterial, e não estas centrais. Portanto, são alertas muito úteis. O facto de uma situação ser improvável não significa que ela possa acontecer. Portanto, todos os alertas têm de ser validados. Tem de se procurar no processo clínico qual foi a situação que aconteceu. Mais vale perder uns minutos a fazer esta verificação do que deixar passar sem detectar não conformidades importantes. Os alertas estão agrupados em tipos, alertas referentes à integridade da base de dados, aos campos numéricos, à idade, aos tipos de admissão e de alta, etc., variáveis administrativas codificadas, a adequação da informação clínica versus aquilo que foi codificado, a coerência entre variáveis administrativas e os códigos, associação inadequada de códigos, por exemplo,
codificar com um código doença cardíaca hipertensiva com falência cardíaca e noutro código negar a insuficiência cardíaca, alertas relativos à falta de códigos, codificada a doença cardíaca hipertensiva, falta a insuficiência cardíaca, apanha-se muito com estes alertas, alertas relativos a várias regras da codificação e das guidelines, indicadores de gestão, alertas relativos ao agrupamento em GDHs. Alguns destes alertas existem no CIMH, mas não existem todos. O funcionamento tem 3 módulos típicos na aplicação. Um primeiro módulo de input, de entrada, para que a aplicação possa ler os registros. Um módulo de auditoria, em que a aplicação olha para o que está codificado para o episódio em conjunto e detecta ou tenta procurar incongruências, e um módulo de saída, de quantificação dos alertas e dos episódios e da sua quantidade. Portanto, eles estão descritos aqui. Para isso, a ferramenta comporta um conjunto de funcionalidades. A primeira que se utiliza nos primeiros dias de instalação é configurar o programa. Configurar para o hospital. O CIMH, nas extrações, nos lotes que nos fornece, não assinala ao hospital, de modo que tem de ser o próprio utilizador a fazê-lo, para que isso depois possa aparecer nas listagens, a não ser que o CIMH, num futuro, venha a fazê-lo nos ficheiros, nos lotes de exportação. Configurar se o hospital utiliza o CIMH ou utiliza a aplicação GH da Glint. Claro que os hospitais hoje em dia que utilizam software da Glint também já utilizam o CIMH, mas pode-se submeter a exportações da Glint diretamente ao Audit Code. Desde já há uma grande diferença. O CIMH exporta lotes de 100 episódios, a Glint exporta lotes, ou melhor, ficheiros que podem ter milhares, podem ter a produção toda de um ano até. E isso não obriga aquele trabalho de clicar um a um os lotes da exportação. Carregamento dos episódios para que o software os possa analisar. Os algoritmos do Audit Code a correr, analisando cada um dos episódios que são carregados. A emissão dos alertas de listagens descritivas e estatísticas, como vamos ver. O Audit Code utiliza determinada sinalética que vinha clássica do auditor, se alguém se lembra dele, há muitos anos atrás. A ACSS deixou de o distribuir aos hospitais em 2014. Assim, com CC são assinalados os diagnósticos que são de complicação ou de comorbilidade e os diagnósticos que são de complicação ou comorbilidade major. Esta linguagem não é típica do agrupador que nós estamos a utilizar, do APR-DRG, é uma linguagem típica do All Patient, que nós já utilizamos há uns anos atrás, e do MS-DRG, que é utilizado atualmente nos Estados Unidos. E onde eu vou buscar a documentação para muito daquilo que é utilizado e implementado por esta ferramenta. Estas definições do agrupador americano, esta é a versão que eles começaram a utilizar no dia 1, são perfeitamente públicas, podem ser consultadas, descarregadas do site do Medicare. A existência de diagnósticos de complicação ou comorbilidade levam possivelmente ao agrupamento do episódio no nível de severidade 2, 3 ou 4, como é evidente. De modo que isto é útil para, dentro de um registro com vários diagnósticos, vermos aqueles que podem ter mais peso ou que tiveram peso para o nível de severidade. Com BO
assinala-se os procedimentos que são considerados cirúrgicos. Na versão que estamos a utilizar, na versão 31, que está a ser utilizada, foi criada para a ICD-9 e que está a ser utilizada com a ICD-10, nem sempre o BO leva a um GDH cirúrgico e vice-versa. Os procedimentos considerados cirúrgicos pelo agrupador deviam levar a um GDH cirúrgico. Outra sinalética foi criada com esta versão, com a versão agora de outubro, foram assinalados, ou são assinalados, os procedimentos de codificação obrigatória, que são aqueles que, não sendo cirúrgicos, podem levar a uma mudança no agrupamento, alterar o agrupamento em GDH. Os colegas que já codificam há mais anos lembram-se que havia uma lista de procedimentos de codificação obrigatória, eram estes. Passa-se também a assinalar os procedimentos de especial complexidade. Estes procedimentos têm um bónus, um incentivo de 20% na remuneração da produção adicional. Isto está na portaria dos GDHs e foi publicado numa circular normativa que tem numa delas o texto e noutra uma folha Excel com uns milhares de procedimentos considerados de especial complexidade. Se o procedimento for cirúrgico, a sinalética será BOC, procedimento cirúrgico de especial complexidade. O C no fim é de complexidade. Se for um procedimento de codificação obrigatória, será OBC, procedimento não cirúrgico, mas de codificação obrigatória. Isto terá mais interesse nos hospitais que têm produção adicional ou para os auditores ou para os gestores que se preocupam e que têm de fazer a gestão desta produção. Atualmente, a ferramenta vai a caminho de 300 mensagens ou alertas. A instalação do software é feita de modo muito simples, é descarregar de um link. As versões são disponibilizadas sempre que há novos alertas, pode ser várias vezes por ano, no mínimo tem de ser 2 por causa dos updates de outubro e de abril. Quando se instala uma nova versão, uma nova release, a configuração que se fez da anterior é poupada e a instalação não estraga a configuração. Está em curso, neste momento, já foi distribuída a versão 8.23.1, que é de 29 de setembro. Ela foi obrigatória porque no dia 1 de outubro começaram os códigos de 2026. Prevê-se que até dezembro haja pelo menos mais uma release. Depende depois da produção de alertas do ritmo de desenvolvimento que houver. Então, a atividade de auditoria, utilizando esta ferramenta, como é que se faz sucintamente? O auditor, ele próprio, ou os administrativos, exportam os episódios, por exemplo, de uma semana. Eu, durante muitos anos, fiz a auditoria semanal. Esses episódios são carregados e são submetidos à auditoria. É produzida uma listagem estatística que nos permite saber, um a um, aqueles alertas, quais foram emitidos e qual a quantidade de cada um deles. Claro que a atenção vai ser prestada aos alertas mais pertinentes, mais importantes e que apareceram em maior número. É feita uma análise dessa estatística e são selecionados os alertas que o auditor quer trabalhar. Pode haver um conjunto de alertas em que ele não precisa de trabalhar, que ele entrega aos codificadores que eles sabem o que devem fazer. Há alertas que obrigam a consultar o processo clínico, há alertas para a auditoria, propriamente dita, há alertas a validar, a registar que o alerta foi confirmado. Emissão de listagem descritiva para trabalhar, para ler, emissão de listagens separadas com os episódios a enviar aos codificadores. Eu fazia isto no meu hospital. Os codificadores estavam habituados a ver aqueles alertas
que são simples e que traduzem uma distração e que eles rapidamente corrigem. E depois a auditoria verdadeira dos episódios que foram escolhidos, que foram selecionados, consultando o processo clínico, verificando aquilo que está no processo clínico com a codificação que foi encontrada, preenchimento de uma nota no CIMH, com as não conformidades, como devem ser resolvidas e quais as regras ou as guidelines que estão em causa. Então, no CIMH são pedidas as extrações de um determinado período de tempo, poderá ser uma semana, uma quinzena, um mês. Claro que quanto mais a miúdo for feita a auditoria, mais estamos em cima do acontecimento, as não conformidades não se perpetuam, são corrigidas rapidamente e têm-se melhores resultados. O CIMH responde com uma listagem e com a possibilidade de descarregar um conjunto de lotes, é pena que são só de 100 episódios. Numa semana, no meu hospital, eram à volta em média 16 lotes. Isso também se clica e descarrega rapidamente. E eles são descarregados para uma pasta. É útil que essa pasta só tenha os lotes, as extrações desta auditoria, para que não haja mistura com outros lotes. É fácil ter um diretório para as auditorias e ter uma pasta para cada semana ou para cada mês, conforme o ritmo que implementarem. As configurações que eu referi, então, uma importante é dizer se os ficheiros que vão ser auditados são do CIMH ou são da Glint. A Glint exporta dois tipos de extrações ou de exportações, uma dita para o exterior e outra dita para a auditoria. A diferença é pouca e o que está na base é os episódios que vão ser exportados foram ou não auditados, estão ou não em vias de serem chamados para a auditoria. O carregamento é feito clicando naquele botão que permite navegar nos diretórios do computador, encontrar a pasta onde eles foram guardados, carregá-los. Quando termina a auditoria, digamos, aparece um conjunto de, portanto, poucas linhas a dizer onde é que eles estavam, quantos ficheiros eram e quantos episódios estavam comportados. E se houve erros, se os episódios válidos forem menos do que aqueles que estavam nos ficheiros, nós poderemos ir ver o que é que aconteceu com os outros episódios. Há a possibilidade de triar aquilo que sai do CIMH e também há a possibilidade de triar aquilo que entra no Audit Code. Podemos filtrar por módulo, internamento, serviço ambulatório, ambulatórios médicos, etc. Da minha experiência é que quanto mais representativo for a extração, melhor. Se nós ignorarmos ambulatórios médicos, vamos ignorar quase certeza não conformidades que estão lá. Podemos depois selecionar por número de doente, por datas, por codificador. Podemos separar por rascunho, por codificar, por auditoria, etc. Claro que quando nós fazemos uma extração para a auditoria, nós vamos no CIMH dizer que só queremos exportar os que já estão codificados. Claro que pode acontecer, e eles são lidos, nós exportarmos episódios que foram distribuídos, mas que ainda não estão codificados, mas o software não vai fazer nada sobre eles, ainda não tem códigos, não vai aplicar regras. Podemos filtrar por serviços, por tempo de internamento, por GTH, podemos fazer auditorias aleatórias e podemos selecionar os alertas que queremos. Quando o auditor ou o utilizador
chega à conclusão que há um alerta que não lhe interessa, ele pode excluí-lo. E esse alerta passa a não ser um motivo para o Audit Code o isolar. Se o episódio tiver outros alertas, incluindo um não selecionado pelo utilizador, o episódio aparece na mesma. Mas se só houver um alerta que o utilizador não quer, esse episódio não é apresentado. No filtro dos episódios, este é um ecrã em que eu coloquei vários episódios de internamento e alguns episódios de cirurgia de ambulatório que não quis que saíssem na listagem. Porquê? Porque eram processos que eu ia auditar, eram processos que eu iria devolver e, portanto, não pretendia que eles saíssem na listagem de trabalho. Portanto, é uma ferramenta que temos para saber aquilo que será listado exaustivamente ou aquilo que não deve sair na listagem. Depois do Audit Code percorrer a amostra que lhe foi submetida, este é um primeiro ecrã que apresenta os alertas com o seu número e a respectiva quantidade. Nós podemos imprimir uma primeira listagem estatística desta contabilidade. E é neste ecrã, no botão listagens, que abre este ecrã, que nós podemos pedir, por exemplo, listar os GDHs mais frequentes, não sair nenhuma listagem, apenas só os resumos da auditoria, portanto as contas e coisas estatísticas. E esta é a primeira parte desse relatório estatístico, o número de episódios, a sua distribuição por números de doente, por datas, por agrupamento, por codificação e por módulo, internamento, cirurgia de ambulatório médico, etc. Esta é uma listagem seguinte que tem os alertas e a quantidade. Dentro desta listagem aparecerão outra sinalética, como aplica os alertas que não foram pedidos e os alertas que foram selecionados pelo utilizador para as próximas listagens. O que quer dizer que mesmo quando o utilizador só quis o alerta 968 e 974, ele obtém sempre uma listagem que lhe diz que, para além desses dois alertas, há muitos mais. Portanto, ele não pode ignorar que existem os outros. Claro que ele só vai trabalhar aqueles dois, mas fica sempre consciente que existem mais situações de alerta. Nas listagens descritivas, os solicitados e os não solicitados aparecem a cor diferente. A vermelho, aqueles que o utilizador pediu, e a castanho, os que não pediu. Claro que se este episódio só tivesse o alerta 884, a listagem deste episódio não aparecia. A listagem estatística continua com os 25 mais GDHs daquela amostra. É uma coisa que tem interesse para um gestor, mas que o auditor também pode ter conhecimento e olhar para aquilo que está mais na semana ou no mês e sobre o qual ele tem de trabalhar. Temos a ordem sequencial, temos o número do GDH, se ele é médico ou se é cirúrgico. Aqui o médico aparece com um M e os cirúrgicos aparecem com um P. A descrição do GDH, o número de casos ou de episódios do GDH e depois a distribuição desses casos por nível de severidade. A listagem continua, esta ainda é a listagem estatística, continua com outras listagens, outras contas parciais de determinados alertas. Por exemplo, o alerta 79, admissão questionável, tem 3 episódios em que o diagnóstico principal foi a obesidade não especificada e 2 episódios com a obesidade classe 2. Depois o alerta 80 com o diagnóstico principal inaceitável, o 462 com o diagnóstico principal inespecífico. Também rapidamente ficamos com a ideia aqui, diagnóstico inespecífico, principal,
é a diabetes com retinopatia diabética. Quer dizer que provavelmente estarão aqui muitos episódios de injeções intravítreas. Ou seja, são listados um conjunto de alertas em que estão descritos, contabilizados, os diagnósticos e os procedimentos que lhes dizem respeito. Isto é uma leitura muito rápida da situação. E estes são os restantes relatórios estatísticos que estão até ao fim. Isto dá 3, 4 páginas no máximo. O utilizador depois vai debruçar-se sobre os alertas que saíram e ele vai escolher, por exemplo, vai pintar aqueles que vai auditar. Por exemplo, ele ignorou aqui o alerta 168 de Código de Procedimento Duplicado. Se ele tem problemas concretos, falta de codificação da sepsis antes do choque séptico, admissão questionável, presença e ausência de insuficiência cardíaca, parto referenciado, mas falta codificar o parto, claro que ele primeiro vai trabalhar estes alertas e só, se quiser, se tiver tempo, ou nem vai prestar atenção nenhuma aos códigos de procedimento duplicado, porque isso é o dia a dia. Os alertas, então, traduzem, ou podem traduzir não conformidade, mas erro inequívoco, são poucos alertas que podem afirmar e evitar a consulta do processo clínico. Claro que se um código diz que tem insuficiência cardíaca e outro código diz que não tem, o erro é inequívoco. Mas agora, se tem ou se não tem, só consultando o processo clínico. Códigos inválidos, códigos de conflito, já são triados pelo CIMH. Mas mesmo assim, há muitos outros alertas que têm interesse serem assinalados. Naquele ecrã, no primeiro ecrã que a aplicação dá, depois de terminar a auditoria, este ecrã é interativo, pode-se fazer apagar todos os alertas que estavam picados e picar depois só aqueles que se querem. E esta picagem dos alertas selecionados passa automaticamente para o filtro. Todas as listagens que forem pedidas a seguir são listagens apenas destes alertas. O alerta 462 é diagnóstico principal e específico, é um alerta que aparece a vermelho, mas todos nós sabemos que muitas vezes isto acontece porque o médico não escreveu o que devia, não fez detalhe, não escreveu muito, não perdeu tempo. Portanto, é um alerta que nós já conhecemos. Claro que da nossa experiência nós podemos depois dar mais ou menos atenção a este alerta. Os alertas que o utilizador vai trabalhar são alertas, por exemplo, que apareçam em codificadores que estão no início da atividade, precisam de acompanhamento, são áreas em que é mais frequente ocorrer não conformidades e que a auditoria interna conhece muito bem, são situações duvidosas, podendo ou não corresponder a não conformidades, são situações para as quais o hospital pediu vigilância, o gestor da área, o diretor clínico ou mais alguém pediu, olhem para esta situação. E então essa pode ser uma área prioritária de auditoria. Ou então porque um determinado episódio, no seu contexto, solicita, obriga a auditoria. Por exemplo, na área da gestão, este alerta, episódio de produção adicional no internamento agrupado em GDH médico, é um alerta que levanta campainhas, quem diz no internamento também diz na cirurgia de ambulatório, porque um episódio que tem produção adicional há de ter uma remuneração. E os GDHs médicos nem todos têm remuneração. Portanto, é algo que obrigatoriamente pede atenção. Quando, depois de trabalhar a listagem, o auditor interno quer enviar aos seus codificadores os alertas que eles próprios podem corrigir, porque são distrações, são faltas, são códigos opostos,
Então, o utilizador pede uma listagem com os alertas que ele picou, que lhe interessam, separadas por codificador. Portanto, vai sair uma listagem para cada um dos codificadores, dos alertas e dos episódios que o auditor entendeu que podem ser devolvidos. Nestas listagens para os codificadores pode estar o esquecimento do produto ou do processamento do parto, a falta da doença renal crónica quando se codificou a doença renal crónica hipertensiva, a codificação simultânea de presença e ausência da mesma condição, insuficiência cardíaca, por exemplo, a falta de codificação de uma causa externa para um traumatismo, a ausência de procedimentos codificados. Aqui, claro que o auditor sabe quais são os episódios que deveriam ter procedimentos e os que não precisam de procedimentos. E depois, no fim, não esquecer, o auditor deverá preencher uma nota da auditoria no CIMH. Isto fica registado, isto permite explicar, transmitir bastante informação ao codificador, permite o codificador replicar, devolver, etc. É fundamental. Se um alerta, então, for incómodo, for desadequado, for inútil, o auditor, o utilizador, pode contribuir para o seu aperfeiçoamento, comunicando connosco, para melhorar o alerta, pode manter o alerta ou pode excluí-lo naquele ecrã, naquela janela de negação através de um TIL, para que esse alerta não seja emitido. Pronto, eu agora passava a palavra. Muito obrigada, Dr. Fernando. Desde já agradecer-lhe a apresentação que fez, que eu acredito que seja bastante valiosa para o nosso público. Aqui ia só tomar 2 minutos de atenção para poder falar sobre, ok, já falamos agora do Audit Code e daquilo que ele consegue fazer, mas gostava de aproveitar só aqui em 2 slides de que forma é que ele pode adquirido e de que forma é que é feita a sua instalação em cada uma das OLS que connosco está aqui a assistir hoje. A primeira coisa a destacar é que o Audit Code, ao adquirir o Audit Code, aquilo que estará a ser então adquirido é uma licença para a utilização do produto que não é limitada ao número de utilizadores, nem ao número de instalações em termos de postos de trabalho. Aquilo que nós propomos é que realmente o cliente possa avaliar quem são as pessoas indicadas para usar e quem são os seus auditores adequados para poder utilizar a ferramenta. Dito isso, o processo não é complicado e acaba por ser bastante assessorado até por um conjunto de documentos que são disponibilizados nesse momento da aquisição. O primeiro, um manual de instalação, é um guia simples que tem muita da informação que foi aqui também partilhada hoje para poder apoiar este processo de exportação e depois de importação para o próprio Audit Code. O manual de utilizador bastante completo, com inclusivamente uma descrição das mensagens de alerta, que várias delas foram cá apresentadas hoje, mas elas são muito mais, como o Dr. Fernando dizia, são quase 300 as mensagens, ou mais de 300, e por isso elas estão aí retratadas no manual, com dicas até para a sua resolução, e depois também um guia com exemplos práticos de auditoria que tenta, de alguma forma, retratar o processo de auditoria e que pretende ajudar também a esta primeira capacidade de utilização e muitas vezes aperfeiçoamento das técnicas para uma auditoria com o Audit Code. Neste processo de aquisição, no primeiro ano, aquilo que vai estar a adquirir não é só a licença, vai também ter um período de garantia ou de manutenção que vai incluir 12 meses. E estes 12 meses fazem parte dos primeiros períodos de utilização, que muitas vezes exigem alguns processos de manutenção corretiva ou até mesmo alguns pedidos de evolução, de acordo com aquilo que é a realidade e interesses da instituição, e eles são assim acomodados sem um custo extra associado à mesma.
A partir desse período de garantia, passamos a ter um valor significativamente mais reduzido para um contrato de manutenção aplicacional, em que aquilo que é garantido é a contínua disponibilização de novas versões e a atualização da aplicação. Falava também o Dr. Fernando que neste momento já temos uma nova versão que está a ser testada, a terminar a fase de testes para depois ser disseminada junto dos clientes que já utilizam, mas que também será depois disponibilizada a novas aquisições que estejam em curso. É dado suporte técnico informático a estes utilizadores para poder não só acompanhar o processo de instalação, mas também depois alguma dificuldade naquilo que acaba por ser o uso diário da ferramenta, e a proposta também será haver várias sessões periódicas de formação, mas também de esclarecimentos mais técnicos e mais específicos para poder fazer uma atualização constante às alterações legislativas e também algumas boas práticas recomendadas neste processo de auditoria. Aquilo que pretendemos então com este serviço é que os nossos clientes, tendo a ferramenta Audit Code, consigam estar perfeitamente informados e ter aqui um apoio para eventuais até esclarecimentos de dúvidas que possam surgir e que desafiem aquilo que é a prática diária, e com esta comunidade acreditamos que isso será possível de colocar em prática. Relativamente então, e não tomando mais a vossa disponibilidade, relativamente às perguntas e respostas, eu estive atento ao chat e não tivemos nenhuma questão que fosse escrita. Aproveitava para reforçar que podem colocar as suas questões ou então expressar-nos a vontade de colocar agora alguma dúvida que assim considerem necessário.